E aí galera, tudo certo? De volta aqui para o segundo vídeo do Batman, tá? Falando dos 80 anos do Batman, nessa segunda parte falando ainda sobre os quadrinhos. Assim, sempre que eu penso no Batman, né, antes de dar continuidade à narração da história dele pelos quadrinhos, sempre que eu penso no Batman, eu penso um personagem assim, cuja carreira dele nos quadrinhos foi muito extensa, muito longa. Né? Você tem vários tipos de Batmans, porque com o passar dos tempos, vários roteiristas deram sua própria cara ao Batman, começando com o Bill Finger, né, que criou de certa forma todos os aspectos do Batman. Passamos por vários outros roteiristas, né, até os dias de hoje, quando o Batman já cria um novo aspecto, novas características, que em alguns momentos eu não sou muito chegado a esses novos aspectos, a essas novas características, eu acho meio estranho até, né? Mas de cada roteirista você não pode agradar a todos, então tem gente que gosta, tem gente que se identifica com esse novo Batman, né? Mais tecnológico, menos urbano e tal, né? Mais dedicado a outros tipos de coisas. A criar grupos, por exemplo. O Batman constantemente você vê nos quadrinhos ele criando grupos, a Liga da Justiça da América, ele tem ainda a famosa Corporação Batman. Então você vê novas características do Batman. Mas dando sequência ao que eu estava falando, eu tinha parado em falando do Azrael, Jean Paul Valley, né? O Jean Paul Valley, ele não é que ele aponta inicial do iceberg, ele já vai bem para perto do meio desse iceberg, que seria a queda do morcego, tá? A ponta desse iceberg começa mesmo na saga Os Contos do Batman Veneno, né, da Legends of the Dark Knight, que foi lançado mais para o começo da década de 90, até meados da década de 90, teve muito dela. Já mais pra frente, em 1993, quando a gente entra em 1993, a gente tem o surgimento desse vilão que de certa forma é o ponto principal de A Queda do Morcego, que é a criação do Bane. A história do Bane foi toda narrada em Batman, A Vingança de Bane, número 1, onde mostrava o Bane sendo uma criança. Ele nasceu em Santa Prisca, a mãe dele era traficante de drogas, eu não lembro direito, qualquer coisa eu ponho depois. Ela ficou presa em Santa Prisca, ela foi presa grávida. Quando ela morreu no parto do filho, Bane termina assumindo a penitência da mãe, a pena da mãe, né, que é uma pena perpétua. Ele fica na prisão, ele aprende várias coisas na prisão, além do que ele aprende a ler e a escrever também. Ele se dedica constantemente à literatura, demonstra ser uma pessoa muito inteligente, e as pessoas vão ensinando a ele os maneios, as maneiras de agir dentro da prisão. Ele ganha 2 amigos lá dentro, né, que vão constantemente acompanhá-lo na sua vingança. Bane inicia um objetivo de vingança contra o Batman quando ele começa a ter pesadelos com o morcego, onde ele vê um morcego totalmente humano e sombrio atacando ele durante os sonhos. Ele descobre que existe uma pessoa parecida vivendo em Gotham City, então ele parte num desejo de vingança, acirrado de vingança, né? Desse momento em diante ele começa planos para tomar Gotham do Batman e se tornar o rei de Gotham City, destruindo o Batman. Daí por diante, a partir de nesse mesmo ano, né, em 1993, a gente inicia a queda do Batman. Em A Queda do Batman, em A Queda do Morcego, né, aqui ela iniciou na revista Batman e Liga da Justiça, número 1. Você tem Bane chegando a Gotham City, e quando ele chega a Gotham City, ele primeiro deseja destruir Batman psicologicamente, tá? Então o que ele faz? Ele liberta os prisioneiros da Ilha Striker, também destrói o Asilo Arkham, onde liberta todos os loucos, e Batman, num desespero danado, tenta
prender todos novamente. Isso, de certa forma, desgasta o Batman constantemente, porque ele está nessa luta sozinho. O Asa Noturna tem os próprios problemas dele em Bleed Heaven. O Robin tenta ajudá-lo de alguma forma. Né? Azael também, em determinado momento, ele tenta ajudar o Batman. Só que o Batman se desgasta constantemente, fisicamente, psicologicamente, ele vai se desgastando. Então, já tendo descoberto a identidade do Batman, Bane invade a mansão Wayne, entra na Batcaverna e destrói toda a Batcaverna. Quando ele deixa uma pista para o Batman segui-lo, ele termina aleijando o Batman, quebrando sua coluna. Então você começa o Bat Quest, né, onde Jean Paul Valley assume o manto do Batman e o Bruce Wayne parte numa busca pela cura de sua coluna quebrada. Nesse inteirinho ele conhece a doutora Chandra Kingsovin, que viria a ser também um dos vários pares românticos que o Batman tem. Enquanto o Jean Paul Valley vai se caracterizando como Batman, vai criando sua própria versão do Batman. Essa versão de Jean Paul Valley é um pouco mais sombria e mais violenta. Isso começa quando o Jean Paul Valley deixa um dos marginais, um dos bandidos que ele deveria prender, para morrer em determinado lugar. Né? O Robin, o Tim Drake, tenta botar ele na linha, mas não consegue. Jean Paul Valley fecha o acesso da mansão Wayne para a Batcaverna e a partir dali ele constrói o Bat-Israel, que hoje em dia é conhecido dessa forma. Como é que é esse Bat-Israel? Ele usa uma armadura, né? Uma armadura bem potente, onde ele tem nas luvas lançadores de lâminas em forma de batirangues. A máscara dele é toda high-tech. Em vez de capa, ele tem lâmina nas costas. E é todo dessa forma. Ele parte numa busca por justiça bem diferenciada do Batman. Enquanto isso, Bruce Wayne fica narrando a história de Bruce Wayne, sua busca pela cura. Ele e Chandra Kingsovin se aventuram em determinados momentos. Ele salva o pai do Tim Drake, que termina também se envolvendo na história. O pai de Tim Drake consegue também, de certa forma, consegue começar a se recuperar do trauma que sofrera com o Homem de Obeia, quando chega que descobre que a Chandra, ela tem o dom da cura, né? Ela tem o dom da cura no envolvimento emocional com o Bruce. Ela toca ele, cura a coluna de Bruce Wayne. Bruce Wayne retorna para Gotham City, tira o manto do Azael e passa para o seu eterno pupilo, o primeiro de todos os Robins, Dick Grayson. Dick Grayson então assume o manto temporariamente, né, na minissérie Prodígio, aonde ele termina enfrentando o Crocodilo, o Duas Caras, o Espantalho, e percebe que aquilo dali não é para ele, aquela vida não é para ele, ele não gosta daquilo, ele prefere continuar sendo Asa Noturna. Nesse interim, Bruce Wayne vai buscando o treinamento dele novamente, se envolve com as mesmas pessoas que ele se envolveu na época em que ele treinava para ser o Batman, e retorna ao manto do morcego. Quando ele retorna ao manto do morcego, o manto do morcego é totalmente modificado, ele é todo negro, é todo escuro, bem escuro mesmo, somente tendo a elipse amarela no peito, tá? E na medida do tempo, o uniforme vai modificando, ele volta a usar a sunguinha, as luvas continuam escuras, mas o traje fica mais acinzentado, e daí vai se modificando na medida que vai sendo necessário. Nesse meio tempo, Dan Jurgens e Jerry Ordway lançam a minissérie Zero Hora. Em Zero Hora, o ex-super-herói, né, atual vilão, Al Jordan, que deixou de ser Lanterna Verde e se tornou Parallax, ele cria um colapso temporal, onde tudo parece que se reconecta. Todos os passados e futuros se reconectam. Então você vê várias versões do Batman, várias versões do Superman. A Batgirl do passado, ela retorna.
luta ao lado da nova Batgirl, né, da nova Batgirl, da atual Oráculo. Você vai vendo todo um desenvolvimento na história. Quando chega no final, o passado de Bruce Wayne é modificado, ou seja, ele não sabe mais a identidade de quem matou os pais dele. Joe Chill não se torna mais a identidade do homem que matou os pais de Bruce Wayne. Aí você já tem uma nova modificação na história de Bruce Wayne, do Batman, que vai sendo desenvolvida com o passar dos tempos. Em 1996, uma nova saga começa, a saga Contágio, que vai ter ligação com uma outra saga chamada Legado. Nessas duas sagas, você tem o envolvimento de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul cria uma nova forma de contágio do Ebola e lança sobre Gotham City. Né? Terminam várias pessoas sendo intoxicadas, entre elas Tim Drake. Bruce Wayne consegue uma cura. Em Legado descobre que essa cura é uma coisa temporária, então faz com que Bruce Wayne parta atrás de Ra's al Ghul, atrás da Liga de Assassinos, né, onde ele descobre a cura definitiva, traz para Gotham City, cura todo mundo. O Mark Waid e Alex Ross, também nessa mesma época, lançam a minissérie Reino do Amanhã. Em Reino do Amanhã, a gente vê um futuro meio apocalíptico do que aconteceu. Superman, ele desiste de ser super-herói a partir do momento que as pessoas começam a aceitar um outro super-herói, Magog, que não tem, ele não pesa a mão na hora de punir um bandido. Ele assassina o Coringa em frente às câmeras. A partir daí o Superman percebe que há uma mudança total na forma de agir. Ele volta para Kansas City, né, aonde termina acontecendo um desastre totalmente grande, quando a pele do Capitão Átomo se rasga e um acidente nuclear acontece no local. Superman é um dos poucos a sobreviver, ele vive dentro de uma redoma. O Batman, ele continua agindo, ele age esporadicamente, ele não age ele mesmo, né, porque a coluna dele está muito fragmentada devido aos anos de combate dele. Ele usa robôs no lugar da ação, e ele cria uma nova justiça, uma nova Liga da Justiça dele. Nesse meio tempo, a Mulher Maravilha procura o Superman, e eles criam também a própria Liga da Justiça e criam uma redoma onde eles guardam todos os super-heróis que viraram anti-heróis. Eles chamam até de Gulag, que é uma referência a uma prisão russa existente no continente ártico até, que ficavam os prisioneiros políticos russos durante muito tempo. Na Gulag eles prendem essas pessoas, aí várias coisas acontecem, eu não vou entrar em detalhes, recomendo que vocês procurem, eu acredito que eu tenho ela aqui em versão encadernada, né? Essa daqui, Reino do Amanhã, edição definitiva, vocês ainda conseguem encontrar em sebos, vocês também conseguem encontrar, provavelmente, se eu não me engano, a Eagle Moss lançou uma versão dessa, vale muito a pena ler e conferir como é que é essa história. Seguindo em frente, em 1996, tá? De 1996 a 1997, aproveitando o sucesso daquelas que eu fiz uma referência aqui, né? Eu acredito que eu fiz, se eu não fiz, eu vou falar agora. Jeff Loeb e Tim Sale faziam especiais de Dia das Bruxas. Fizeram 3 especiais no total de Dia das Bruxas para o Batman em Lenda dos Cavaleiros das Trevas, né? O Encontro do Batman. Nessas histórias, eles narravam o começo do Batman, com o primeiro envolvimento amoroso do Batman, ele enfrentando a Era Venenosa, depois ele enfrentava os fantasmas dele, né, seus fantasmas do presente, passado e futuro, e também enfrentava o Espantalho. Foram histórias muito bem escritas, muito bem feitas, que geraram o Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas narra a história
de um novo vilão que surge em Gotham City, chamado Feriado. Esse vilão, ele mata as pessoas em dias especiais dos Estados Unidos. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Peregrino, Independência dos Estados Unidos, Natal, Ano Novo. Ele vai matando pessoas nesses dias. Dia de São Patrício, Dia dos Namorados. Ele vai matando as pessoas. Diferente do Homem Calendário, que era um outro vilão que assaltava, que roubava as pessoas em dias especiais dos Estados Unidos. O Batman sai numa busca tremenda para descobrir quem é esse Feriado. Nessa história também você vê o crescimento da amizade entre Batman e Harvey Dent, o convívio entre Batman e o comissário Gordon, né, na época era ainda capitão. Você vê todo esse desenvolvimento dos personagens acontecer nas histórias de O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas teve 12, uma minissérie de 12 partes, lançada aqui no Brasil também dessa forma, tá? Ela tá aqui, né? Eu pedi para fazerem essa caixinha aqui nela, né? Você tem aqui as 12 partes dela, são 12, não, aqui são 8, aqui no Brasil foi lançado em 8, lá nos Estados Unidos foi lançado em 12, tá, galera? É coisa que lançamento da editora Abril na época. Que você também encontra ela na versão da Eagle Moss. A Eagle Moss lançou parte 1, parte 2 nos encadernados dela de graphic novels. Depois de O Longo Dia das Bruxas, em 98, surge a minissérie que viria a ser uma grande saga, Terremoto. Terremoto, que a Eagle Moss lançou como Cataclismo, narra um acontecimento horrível em Gotham City, quando um terremoto atinge a cidade, né, e destrói praticamente ela toda. A mansão Wayne é abalada, quase todos os prédios da cidade são abalados, a prisão Hiker da ilha Hiker é totalmente destruída, se cria um caminho da prisão até Gotham City, permitindo que os prisioneiros chegassem à cidade. O asilo Arkham também é totalmente detonado. Então você tem toda uma reviravolta, quase igual à invasão de Bane, só que dessa vez com tudo destruído. A cidade é tomada por uma pandemia enorme, as pessoas entram em pavor total, os Estados Unidos não sabem o que fazer, então o que eles fazem? Eles isolam Gotham City. Aí surge a minissérie Terra de Ninguém. A minissérie Terra de Ninguém começou em 1999, tá? Ela teve esse período todo de duração, em todas as revistas do Batman aconteceram, além de Legends of the Dark Knight, também começou a botar as histórias também. Então eram todas as revistas do Batman contando, narrando Terra de Ninguém. Em Terra de Ninguém a cidade está totalmente sitiada. Ela é dividida em territórios. Né? Temos o território do Coringa, temos o território dos policiais de Gotham City, temos o território da Batgirl, uma nova Batgirl surge, onde a roupa dela é toda escura, o símbolo é somente detalhes de amarelo, né? O rosto dela não aparece, é totalmente tapado. Depois se descobre que ela é a Caçadora. Cassandra Cain também surge nessa minissérie. Ela viria a se tornar a quarta Batgirl, vamos botar dessa forma, já que a Caçadora se torna a terceira, ela seria a quarta. A Caçadora foi por um tempo curto, muito curto mesmo, mas virou Batgirl. E o Batman tinha sumido, Batman tinha desaparecido, porque Bruce Wayne não conseguia entrar em Gotham City. Ele tenta, os aliados dele estão lá, né? A Salteadora, o Robin, estão lá para tentar manter a ordem. A Torre do Relógio, onde o Oráculo trabalha, continua em pé, foi uma das poucas fortificações que ainda sobreviveram. O Pinguim consegue tomar conta de todos os armamentos, se torna um grande traficante de armas de Gotham City nesse período, né, fazendo crescer sua popularidade. A força policial de Gotham City se divide em duas, porque o ESU,
né, a unidade especial de combate ao crime, a SWAT, decide agir por conta própria, enquanto o comissário Gordon lidera uma força que pretende somente prender os bandidos. Então você tem uma divisão grande. Quando a cidade começa a ser, como é que eu vou dizer, urbanizada novamente, vem graças a Lex Luthor, que negocia com o governo dos Estados Unidos para remodelar Gotham City a partir dos seus escombros. Daí ele manda o Bane para a cidade, aonde o Bane começa a destruir vários pontos estratégicos para Lex Luthor. Batman entra em ação junto com o seu esquadrão de super-heróis, de vigilantes, para deter o Bane de qualquer forma. Bruce Wayne toma o lugar de Lex Luthor na reurbanização de Gotham City, e Gotham volta a ser uma cidade onde todos podem voltar a habitar. A história, daí por diante você vê toda uma modificação da dinâmica do Batman. O Batman percebe que ele sempre vai precisar de pessoas ao seu lado, de aliados. Aí nasce o Bat Squad, né? Que aqui ficou conhecido dessa forma, Bat Squad, que seria o esquadrão do morcego. São os aliados do Batman: Asa Noturna, Robin, Salteadora, as Aves de Rapina, o Azrael, que é uma das pessoas que consegue conversar com a nova Batgirl, Cassandra Cain. Cassandra Cain, por sinal, é uma menina que ela não sabe falar. A única forma dela saber falar é através da violência. Então a linguagem dos sinais dela é muito diferente da linguagem usada normalmente pelas pessoas mudas. Não que ela seja muda, ela só não sabe falar, não aprendeu a falar. Ela só aprendeu a linguagem da violência. Graças a seu pai, né, Cain, que é um caçador de recompensas, um caçador de recompensas, um mercenário, né, e sua mãe, Lady Shiva. Então a única forma dela de se comunicar com as pessoas é através da violência. Ela se dá muito bem com o Azael. Daí pra frente ela toma o Batman como modelo de uma pessoa austera, de uma pessoa justa, né? O Batman, a amizade entre Batman e Comissário Gordon se desfaz um pouco durante Terra de Ninguém. A esposa do Comissário Gordon na época, que eles dois já tinham se casado, Sarah Essen, é assassinada pelo Coringa. O Comissário Gordon, por conta disso, desiste de ser comissário de polícia, e a gente tem uma nova unidade de polícia funcionando em Gotham City, que é narrada nessa revista aqui, né? DPGC, no cumprimento do dever, Gotham. Essa daqui é uma minissérie que foi lançada pela Panini, que possui todas as revistas do DPGC, né? Que é tipo um Gotham contra o crime. É muito boa, muito legal, muito bem escrita. A série ganhou vários prêmios, né? Prêmio Eisner, prêmio Harvey. Foi escrito por Ed Brubaker, desenhado por Greg Rucka, teve participação do Michael Lark. Então vale muito a pena, recomendo. Você consegue ainda encontrar muito essa revista. Fácil até, tá? Em 1990 a 2000, Jeff Loeb e Tim Sale se reencontram para escrever Batman Vitória Sombria. Em Batman Vitória Sombria, temos ainda o feriado, dessa vez ele está preso, só que ele é libertado. E vários crimes começam a acontecer da mesma forma que aconteciam antes. Acredito que seja o feriado, mas não é. É um outro criminoso. O Harvey Dent já tinha se tornado duas caras, e também acredito que pode ser ele. A investigação do Batman vai tomando um novo patamar, mas ao mesmo tempo surge o Circo Harley, aonde trabalha ninguém menos que os Grayson Voadores. Aí daí por diante você vai ter também o princípio da história do Robin acontecendo em Vitória Sombria. Vitória Sombria, se eu não me engano, foram de 11 partes, somente, não teve o mesmo número de O Longo Dia das Bruxas, foram somente 11 partes, onde narra toda a trajetória desse período do Batman com o Robin. É muito legal, muito bem escrito. Eu não estou com ela aqui, está guardada, mas eu vou colocar as imagens aqui para vocês verem como que é a história. Muito bem, eu gostei muito
dessa história também. Em 2002 e 2003, já temos uma nova visão do Batman, né? A Gotham City já está toda estruturada, DPGC já está entrando em ação, o comissário Gordon já tinha retornado como comissário de polícia, logo depois da série DPGC ele volta como comissário de polícia. O Jeff Loeb, ele escrevia as histórias do Superman e Batman, né? Ele começou a escrever em 2003 as histórias do Superman e Batman, que era uma série em que os dois se encontravam constantemente, que era somente com os dois. Mas ele também junta-se a Jim Lee, que havia entrado na DC Comics, né? Ele tinha vendido a Wildstorm para DC, assim ele voltou, ele se tornou um desenhista e um roteirista da DC Comics. Eles dois desenvolvem Batman Silêncio. Em Batman Silêncio surge um vilão que começa a querer a cabeça do Batman como prêmio. Então motiva todos os grandes inimigos do Batman, como o Espantalho, o Duas Caras, o Coringa, o Cara de Barro, a Era Venenosa que domina o Superman, e o Batman termina tendo que enfrentar o Superman nessa história. Eles todos vão atrás do Cavaleiro das Trevas, tá? E o Batman tenta descobrir quem é essa pessoa que está querendo de qualquer jeito sua cabeça. Também temos o Crocodilo, também o Crocodilo faz até uma participação até interessante. A minissérie, ela, cara, assim, pra mim, ela não foi tão significativa como alguns acreditam. Não é aquele lance que eu já tinha falado. Existe Batman para vários tipos. Tem gente que ama a minissérie Silêncio. Eu já não gosto. O personagem Silêncio até se mostra ser um antigo amigo do Batman, tá? Que fez uma operação plástica e decide. Ele usa um monte de atadura no rosto, né? Tanto é que o nome dele Silêncio. Ele ganha esse nome, Rush. Ele fica com esse nome exatamente por causa disso. E assim, ela foi mais para mostrar a arte de Jim Lee, que todo mundo sabe, eu amo a arte de Jim Lee, é lindo demais ver o trabalho dele na história, mas eu não vi conteúdo, eu vi a história meio rasa. Tem gente que gosta, como eu falei, tem gente que gosta, eu já não gostei muito da história, achei ela meio vazia. Tá? O personagem de Silêncio só viria a ser mais desenvolvido um pouco mais pra frente. Paul Dini viria a trabalhar ele em outras minisséries e tudo mais, mas nesse momento eu não vi nada demais mesmo. Em 2003, o artista Matt Wagner escreve e desenha a minissérie Trindade, onde ele uniria Batman, Superman e Mulher Maravilha, uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida, onde você vê o espírito de justiça da Mulher Maravilha, o altruísmo do Superman e o lado sombrio do Batman, muito bem desenvolvido, e como esses três trabalham muito harmoniosamente, mesmo tendo suas diferenças de ação quanto à forma de deter bandidos. Então foi muito. O Matt Wagner faz um grande trabalho nessa história. Tá? Ele traz vários outros aspectos também, como o avião invisível da Mulher Maravilha, né? Que é uma coisa que você que estava acostumando a ver novamente, porque um elemento alienígena que virava um jato estava sendo desenvolvido na história, mas a Mulher Maravilha, a partir de George Pérez, ela tinha começado a voar, ela tinha ganhado o dom de voo, então foi uma coisa meio diferenciada. Ainda em 2003 até 2011, o Jeff Loeb, que trabalhou com Batman em Silêncio, ele começa a trabalhar nas histórias Superman Batman. É uma série lançada onde ele trabalha a convivência desses dois, né? As histórias são muito bem escritas, nelas você vai encontrando, vai revendo vários artistas das antigas que não via mais, você vai vendo histórias que você não via mais sendo desenvolvidas e vê personagens retornando também. Dentre esses personagens você tem ninguém menos do que o retorno da Supergirl, Kara Zor-El, no meio nas histórias. A história acontece logo depois que Lex Luthor tenta destruir o Superman
um meteoro de kryptonita sendo disparado na Terra. Um homem dos brinquedos, né? Um novo homem dos brinquedos, um japonês super hiper inteligente, cria um robô que é pilotado pelo Capitão Átomo e destrói esse meteorito. Batman vai investigar locais onde pode ser encontrado esse meteorito e descobre que tinha uma nave dentro desse meteorito onde estava Kara Zor-El vivendo, hibernando dentro dele. Ela chega, enfrenta o Batman, né? O Superman conversa com ela. Ela depois é pega pela Mulher Maravilha e levada à Ilha Paraíso, onde ela recebe um treinamento. Depois da Ilha Paraíso, ela vai para Apocalipse, onde ela se torna uma das séculas de Darkseid. A história é bem feita, bem escrita. Eu gostei muito dessa história, tá? Recomendo que vocês procurem. Você deve encontrá-la na Eagle Moss, na coleção de graphic novels da Eagle Moss. Vale muito a pena adquirir, exatamente porque é uma história muito bem escrita. Tem outras histórias que vão desenvolvendo. O Batman e o Superman viajam no tempo, viajam em dimensões, viajam para outros planetas do multiverso DC, apesar que o multiverso ainda não retornaria nesse momento, mais para frente voltaria. Esse universo até que eles vão é até estranho, porque lembra um pouco os Vingadores. Eu vou falar até que seja uma homenagem aos Vingadores, exatamente porque não era mais permitido fazer crossovers entre a DC e a Marvel na época. Isso aí são outras questões que não vêm ao cargo aqui no momento. Em 2004, o pai de Tim Drake havia descoberto a identidade do filho, que o filho era o Robin. Havia encontrado o uniforme do filho no meio de suas coisas e falou que o filho não poderia mais agir como parceiro do Batman. Sabendo disso, Stephanie Brown, ela invade a Batcaverna, rouba o uniforme do Robin e transforma ele para o uniforme próprio dela. Então, a partir daí, já temos a quarta Robin fazendo parte do grupo. Só que ela se torna Robin sem autorização do Batman. Quando o Batman descobre, ele manda ela tirar o uniforme. Só que numa história, para continuidade disso, ela ajuda o Batman, né, salvando o Batman puxa ela para treiná-la. Ele treina Stephanie Brown se torna a sua nova Robin e vai se desenvolvendo uma nova história com ela a partir daí. É curta porque a Stephanie Brown termina cometendo um grande erro. Batman tem várias coisas dentro da Batcaverna, vários planos de contingência, vários planos para enfrentar vilões e também um plano de treinamento, que seria um plano de treinamento de certa forma absurdo. Seria um plano chamado Jogos de Guerra, aonde ele teria que libertar vários bandidos para enfrentá-los. Stephanie Brown faz os Jogos de Guerra serem libertados e cria uma verdadeira catástrofe em Gotham City, com o Batman tendo que solucionar de qualquer forma. O Máscara Negra se torna o pivô de toda a crise. Ele se torna o responsável pelo que viria a ser a morte de Stephanie Brown, tá? O Bruce Wayne leva Batman leva a Stephanie Brown para ser tratado por Leslie Tompkins, a mulher cuja ele considera como se fosse sua segunda mãe. Ela decide não cuidar da menina exatamente para o Batman perceber os problemas que ele causa, chamando criança para fazer parte do seu ímpeto por justiça. Batman se aborrece, Leslie Tompkins vai embora de Gotham City, mas mais pra frente várias outras coisas viriam a acontecer. Nesse meio tempo, em 2005, inicia-se a Crise Infinita. Antes dela, a gente conheceria Crise de Identidade. Dentro de Crise de Identidade, nós temos a morte do pai de Tim Drake. O pai de Tim Drake termina sendo morto pelo vilão Capitão Boomerang. O Capitão Boomerang mata o pai de Tim Drake, termina levando um tiro também do pai de Tim Drake,
né? E os dois morrem nesse meio tempo. A história por si é muito significativa porque logo depois Bruce Wayne viria a adotar Tim Drake, transformando ele em Tim Drake Wayne, né? O segundo filho dele, né? Ele já tinha adotado Dick Grayson, né? Mas apesar de Dick não usar o sobrenome Wayne, Dick Grayson também era adotado por ele. Ele adota. Em Crise Infinita, o Superboy da Terra Primal, o Superman da Terra 2, a Lois Lane da Terra 2 e o Alexander Luthor II da Terra 3 vivem no meio da teia temporal. Eles não desapareceram depois de Crise nas Infinitas Terras. Eles ficaram vivendo nessa teia temporal e vão acompanhando o desenvolvimento da Terra. Percebendo o problema, influenciado pelo Alexander Luthor II, o Superboy Primal ele começa a socar essa teia temporal, fazendo várias coisas se modificarem. Entre essas coisas, a morte de Jason Todd não acontece da forma como a gente acreditava que tinha acontecido em Morte em Família. Jason Todd retorna, acreditando que Bruce Wayne tinha abandonado ele totalmente, né, e decide vestir o capuz vermelho. Para você entender mais sobre o capuz vermelho, você vai conhecê-lo melhor em Batman, a Piada Mortal, onde o Coringa é a pessoa que usa o capuz vermelho na minissérie. O capuz vermelho é um personagem antigo, da década de 50, né? Dizem que ele tem ligação com a criação do Coringa, mas isso daí é uma coisa que mais pra frente também vai ser utilizada até. Nesse exato momento, quem assume o capuz vermelho é o Jason Todd. A gente descobre que Jason Todd voltou e se tornou o capuz vermelho na minissérie Batman Por Trás da Máscara. Ela até virou uma animação que eu vou falar mais pra frente em outro vídeo. Em 2006, 2007, né, na minissérie 52, que acontece durante 52 semanas, a gente vai acompanhando vários pormenores de personagens que depois de Crise Infinita, que por conta de vários problemas que aconteceram, né, a Mulher Maravilha tinha matado Maxwell Lord, o Superman tinha sido dominado mentalmente por Maxwell Lord, várias coisas aconteceram, muitos super-heróis deixaram 51 anos sem ação deles. Essa minissérie 52 semanas narra esse um ano. Batman se junta a Tim Drake, Dick Grayson e René Montoya e parte para Nanda Parbat. René Montoya havia recebido a máscara de Vic Sage de Questão, então ela precisava receber um melhor treinamento e ela vai para conhecer Richard Dragon, o cara que havia treinado Vic Sage a ser o Questão em artes marciais. Eles vão para Nanda Parbat, o Batman tem uma reciclagem lá, o Robin também, né, o Asa Noturna também, para retornar um ano depois. Quando eles retornam um ano depois, Batman descobre que tem um filho. Essa minissérie, Batman e Filho, é escrita pelo roteirista inglês Grant Morrison e desenhada por Ant Kubert. Daí por diante eu venho a questionar a participação de Grant Morrison nas histórias do Batman. Primeiro, pode até ter sido uma influência de Crise Infinita, mas nós vimos a entrada de Damian Al Ghul na história do Batman. Ele é extremamente violento, ele é um garoto totalmente indisciplinado porque foi treinado de acordo com o Grant Morrison, na história que Grant Morrison fala que é a base, que é Batman Filho do Demônio. Na história Batman do Filho do Demônio, Damian, né, o filho do Batman, ele é adotado por outras pessoas, né, ele não fica com o Talia Al Ghul, ele é adotado por outras pessoas. Já em Batman Filho, ele é gerado como se fosse uma proveta, né, ele é gerado em tubo por Talia e por Ra's al Ghul. Ele vai se desenvolvendo junto à Liga de Assassinos, ele é treinado por essas pessoas, se torna uma pessoa impetuosa e extremamente violenta, uma criança extremamente violenta e impetuosa. Ele surge exatamente para contar ao pai dele que Talia al Ghul está
determinada a atacar Gotham City com uma legião de morcegos humanos ninjas. Batman enfrenta essa legião, enfrenta a Talia, aceita Damian ao lado dele, né? No final de Batman Filho, se eu não me engano, acontece uma coisa, eu não vou entrar em detalhes aqui, se quiserem leiam, é melhor vocês leem, mas você desenvolve um novo personagem a partir daí. Damian Wayne entra nas histórias do Batman. Em 2008, o Batman começa a enfrentar a organização Luva Negra. Grant Morrison nos traz de volta a Legião de Heróis, né, Batman de Todas as Nações, aonde o Batman vai para um encontro com um grupo e um assassinato acontece. O cara que cria o Batman de Todas as Nações é assassinado. Descobre-se que ele que está por trás de todos os problemas que acontecem nessa história. Vai acontecendo vários problemas. O Batman inicia um romance com a modelo Jezebel Jet. Descobre que Jezebel Jet faz parte dessa organização Luva Negra. O líder da organização, chamado Dr. Hunt, né, ou Doutor, ele fez uma placa para parecer com o Thomas Wayne, para causar mais problemas ainda para o Batman. E você tem toda uma história sendo desenvolvida. O Batman é drogado, vai parar nas ruas, ele enlouquece totalmente devido a essas drogas, ele se torna dependente químico, ele começa a alucinar, ver fantasmas, ver o Batman Mirim, né, o Bat-Duende, e se torna o Batman Zuenar. A história toda vai se desenrolando desse ponto, até que o Batman, totalmente desintoxicado, retorna para Batcaverna, veste seu traje e enfrenta o Dr. Hunt num duelo apocalíptico dentro de um helicóptero, onde o helicóptero explode, os dois são dados como mortos. E nesse mesmo período, acontece a minissérie Batman Underground. Né? Em Batman Underground temos o retorno de Stephanie Brown. Stephanie Brown, ela não tinha morrido. Ela tinha sido levada por Leslie Tompkins com feridas muito graves. Leslie tratou da menina, né? Queria que o Batman achasse que ela tivesse morto. Terminou o Tim Drake achando que ela também tinha morrido. E ela retorna em Batman Underground 2. Quando ela retorna, Timothy fica muito pé da vida por ela, porque ela havia simplesmente desaparecido, não dado notícia para ele, e os dois não se entendem de começo, vão começando a se entender com o passar dos tempos. Em 2009, Batman termina morrendo definitivamente no final da minissérie Crise Final, também de Grant Morrison. Grant Morrison leva o Batman até Apocalipse, junto com... Até Apocalipse não, se eu não me engano é Blue Heaven, destruída durante Crise Infinita. Eles dois, tanto o Superman quanto ele, enfrentam o Darkseid. Batman dispara contra Darkseid, mas ao mesmo tempo é atingido pelos raios ômega, virando ossos. Só que descobre-se mais pra frente que ele não morreu, né? Que ele teria sido mandado pelo Superman, né, como um Deus Ex Machina, para viajar no tempo e para ir para o passado bem distante, era das pedras até, né, um passado paleolítico bem distante, pré-história total. Quando o Batman é dado como morto, inicia-se a batalha pelo capuz. E a batalha pelo capuz, Dick Grayson deveria assumir o capuz do Batman, mas ele fala que não assumiu, que não assumiria exatamente pelos problemas que tinha passado em Prodígio. Então Tim Drake pega o traje do Batman e veste para continuar agindo como Batman, porque ele acredita que Gotham City precisa de um Batman de qualquer jeito. Quando isso acontece, o Jason Todd reaparece vestindo um traje do Batman totalmente modificado, portando armas e simplesmente dando um pau tremendo em Tim Drake, exatamente por conta do tempo de treinamento, né? Ele é também muito mais velho do que Tim, então ele vence Tim Drake. Também vemos surgir
um outro Batman, que é o Duas Caras, usando o traje do Batman também. Além do que, para disfarçar a falta de Bruce Wayne, o Damian Wayne chama o Silêncio, que tinha feito uma placa para aparecer com Bruce Wayne, para substituir Bruce Wayne em algumas palestras, alguns eventos de caridade e tudo mais. Quem descobre isso é a Mulher Gato. Ela, de qualquer forma, ela quer detonar o Silêncio, né? A saga Batalha pelo Capuz é muito legal, muito bem escrita. Foi um período muito legal do Batman. Ela durou até 2009 todinho, né? No final da saga, Dick termina enfrentando Jason Todd, vence Jason Todd e veste o traje do Batman, modifica o traje do Batman de uma forma e nomeia o Damian Wayne como novo Robin. O Tim Drake, com a nomeação de Damian Wayne como novo Robin, ele se torna o Robin Vermelho. Ele pega um traje que o Jason Todd usou durante a minissérie 52 e veste esse traje e se torna o novo vigilante de Gotham City, o Robin Vermelho. Jason Todd volta a ser o Capuz Vermelho, Duas Caras volta a ser o Duas Caras, e daí por diante vai acontecendo as coisas. Só que Tim não acredita que o Batman morreu. Ele acredita que o Batman está vivo, então ele vai atrás do Batman e começa então a minissérie Batman, o Retorno de Bruce Wayne, que durou 2010 praticamente toda. Nessa minissérie, você vai vendo o Batman viajando no tempo, da pré-história, ele vai para o período dos piratas, passa pelo período de colonização dos Estados Unidos, até chegar aos dias atuais. Quando ele chega aos dias atuais, Bruce Wayne, eu acho a coisa mais questionável do mundo, isso aí estava nas mãos de Grant Morrison ainda, Bruce Wayne cria a Corporação Batman. Na Corporação Batman, ele começa a considerar o Batman de todas as nações como parte desse grupo. Bruce Wayne ainda veste o traje do Batman, Dick Grayson também veste o traje do Batman, onde ele trabalha ao lado do filho do Batman, né? E vai se desenvolvendo toda a história dos dois a partir daí. Eu pulei algumas histórias, por exemplo, Bruce Wayne assassino, Bruce Wayne fugitivo, que acontece no período pré-crise infinita, tá? Mas é porque eu estou desenrolando a história e eu estou lembrando dela agora, né? Porque o Batman e Bruce Wayne fugitivo, Bruce Wayne assassino, Bruce Wayne fugitivo, Bruce Wayne é dado como assassino de Silver Sun Clown, uma das ex-namoradas do Bruce Wayne. Só que quem matou ela foi o Kane, amando de Lex Luthor, para incriminar Bruce Wayne. Quando ela é assassinada e Bruce Wayne é dado como um criminoso, ele vai parar na prisão. Junto com ele vai também a sua guarda-costas, Sarah Bordeaux, né? E Bruce foge da prisão. Quando ele foge da prisão, ele decide que ele nunca mais será Bruce Wayne, somente será o Batman. Aí ele começa um trabalho de justiça total aí. O Bruce Wayne fugitivo, o Bruce não existe mais, só existe o Batman. Sarah Bordeaux consegue ser inocentada. Quando eles conseguem descobrir quem assassinou a Silver Sun Clown, ela é libertada, a Bordeaux. O Batman também se torna libertar, o Bruce Wayne consegue a liberdade, né? E daí por diante a vida dele segue, aí depois acontece crise de identidade, crise infinita e por aí vai. Dando continuidade, voltando à linha temporal, quando surge a Corporação Batman, o Batman pega um rapaz da África, né? David Zavimbe. Qualquer coisa eu coloco aqui embaixo, acho que mais fácil. E o torna o Batwing. Daí surge a revista Batwing, onde esse rapaz ele vai brigando contra a segregação racial, ele vai batalhando pelos direitos das tribos africanas. É muito legal, muito bem escrito, muito bem feito até, muito bem desenvolvido.
Interessante que esse personagem depois ele desaparece, né? Ele desaparece e vai dar lugar a outro Batwing, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Em 2011, depois de Corporação Batman, inicia-se a minissérie Ponto de Ignição. Nessa minissérie, o Flash ele volta no tempo para deter o assassinato de sua mãe. Quando ele faz isso, ele muda toda a linha temporal, né? Então o Superman ele nunca apareceu, a Mulher Maravilha vive num conflito grande com o Aquaman, né? O Batman não é Bruce Wayne, é Thomas Wayne. Bruce Wayne foi assassinado pelo Joe Chill. A mãe de Bruce Wayne vira a Coringa, né? A Martha Wayne vira a Coringa. E daí, quando ele vê essa modificação no tempo, ele tenta descobrir quem alterou esse tempo e pede ajuda de Thomas Wayne para voltar no tempo. Quando ele volta, quando ele descobre quem fez aquilo tudo e volta no tempo, muda toda a linha temporal, toda a linha temporal do universo DC regular, né? Iniciando assim os 952. Quando entra em o 952, assim, eu sou uma pessoa suspeita para falar, tá? Eu não gosto muito desse período, principalmente no Batman. Eu acho que o Batman perde muito do seu conteúdo quando inicia essa nova linha temporal, os 952. Então, tudo que eu vou falar aqui, de certa forma, foram pesquisas que eu fiz, tá? E coisas que eu vou lembrando, assim, que me falaram ou que eu cheguei a ler em alguma matéria, alguma coisa desse tipo. Então, em 2011, as revistas do Batman são totalmente zeradas. Detective Comics inicia novamente a partir da número 1, a Batman também. Batman e Robin também começa da número 1 e vai se iniciando uma nova linhagem de revistas da DC, os 952. Em Batman, ele começa a enfrentar a Corte das Corujas. A Corte das Corujas é uma organização centenária, muitos séculos que ela existe em Gotham City, da qual o Batman não tinha conhecimento, que chega a ser uma coisa assim. Um dos motivos de eu não gostar muito dessas séries é exatamente por isso, porque todo o conhecimento que o Batman tem, tudo que o Batman fez, foi exatamente conhecendo a cidade onde ele morava. Então, a partir dos 952, ele já não conhecia nada. Apesar de estar na ativa já há 5 anos, ele estava aprendendo ainda a ser o Cavaleiro das Trevas. Ele enfrenta a Corte das Corujas, né, a Corte das Corujas, e ao enfrentar a Corte das Corujas, ele termina sendo manipulado, enfrentando uma horda de seres semivivos, mortos-vivos, que a Corte das Corujas mantém conservados durante centenas de anos. Ele também conhece a Harper Hall, que ajuda ele durante a história. Tá? Temos também uma mudança de vários panoramas. O Jason Todd já tinha sido o Robin, ele tinha morrido, mas a forma como ele volta é esclarecida em Capuz Vermelho e os Foras da Lei, né? Temos também o Dick Grayson, que foi o Robin, atualmente ele é o Asa Noturna, só que ele não vive, se eu não me engano, em Blue Valley. Ele vive em outra cidade, eu acho que é Chicago. Temos também o Tim Drake. O Tim Drake ele nunca foi o Robin, ele sempre foi o Robin vermelho. Ele criou o próprio uniforme, criou o próprio grupo, que seriam os Jovens Titãs. Também temos uma mudança aí. Quem é o Robin na atualidade é o próprio Damian Wayne, que já é o filho que já surge já como Robin. E você tem todas essas mudanças acontecendo. Em 2012, o Batman, ele é recontada a origem dele em Batman Ano Zero. Batman Ano Zero, Bruce Wayne retorna a Gotham City, que está totalmente tomada por um caos catastrófico. Nada funciona, os marginais tomaram conta da cidade,
uma organização chamada Organização do Capuz Vermelho domina toda a bandidagem, né? A partir daí também parece que é contada a origem do novo Coringa de 1952. Tem tudo feito uma mudança. Surge nesse período também, durante a minissérie Ano Zero, o personagem Duke Thomas, que viria a ter uma grande importância mais pra frente, tá? Também surge o novo Batwing, né, em 2013 também. Dessa vez o Batwing é Lucas Fox, o filho de Lucius Fox. Ele surge na Batwing 19, aonde Zavimbi, é isso aí, David Zavimbi, desiste de ser o Batwing. O Batman, não podendo deixar o uniforme de lado, chama Lucas Fox para se tornar. Luke Fox se torna o novo Batwing e daí fica até hoje, se eu não me engano, vai perdurando isso daí. Damian Wayne, ele termina morrendo em 2013. Ele ele desobedece o pai dele, que fala para ele não encarar um bandido. Os dois lutam de espada e o Damian Wayne parece que ele é perfurado por essa espada e termina morrendo. Em 2014, Harper Hall se torna a Pássaro Azul, uma nova aliada do Batman, né? Ela é hacker, só que a Batgirl já não era mais a Oráculo, então ela tinha a própria carreira dela. Ela tinha conseguido também se curar da espinha partida, então ela teve uma própria carreira dela se prolongando, se fazendo. A Harper Hall se torna a nova hacker, já que também o super hiper inteligente Tim Drake não participa ativamente das ações do Cavaleiro das Trevas, né? Ele tem, como eu falei, uma carreira solo, uma carreira própria. Stephanie Brown reaparece também como spoiler em Batman 28, que seria na minissérie Batman Eterno. Ela ainda é filha do Mestre das Pistas, mas o pai dela, quando ela descobre que o pai dela está com planos para fazer vários assassinatos em Gotham City, o pai dela tem que matá-la e ela decide fazer justiça da forma dela também, então se torna nova spoiler. Em Batman 38, entre 2014 e 2015, o Batman inicia a busca pelo corpo do filho dele, que havia desaparecido logo depois da morte dele em Batman Incorporated 8. Então o Batman sai em busca do filho dele. Temos a busca e o retorno do Robin. O Robin retorna com alguns superpoderes, algo que não dura muito tempo, mas é uma coisa que ficou estranho também na época. Eu cheguei a ver algumas coisas, não li, mas vi algumas coisas sobre isso. Duke Thomas entra para o grupo Nós Somos Robin, que surgiu logo depois da morte do Robin, com a mesma definição que tinha feito Jason Todd, uma vez que o Dick Grayson tinha feito, Jason Todd tinha também, Tim Drake falava. O Batman não pode ter o Robin, então surge a organização Nós Somos Robin. Nós Somos Robin surge em We Are Robin 1, como eu falei, Duke Thomas faz parte da organização. Batman, depois de Batman Eterno, é dado como morto, né? Ele desaparece. Com isso, o comissário Gordon assume um super traje, né? Onde ele se torna um novo Batman. O traje tem até um nome de estimação chamado Rookie, que o próprio Gordon dá a ele. São injetados no comissário Gordon nanoestimuladores, onde o corpo dele se torna mais forte e mais ágil. Temos também Cassandra Cain ressurgindo na minissérie Batman e Robin Eterno. Agora ela não é mais a Batgirl. Tem até uma coisa que eu pulei, que era para eu ter falado. A Cassandra Cain, ela larga um uniforme de Batman, da Batgirl, e passa para Stephanie Brown. É como eu tinha falado para vocês. Aqui eu estou falando da história do Batman, mas isso de certa forma influencia, porque quando o Stephanie Brown volta, ela em Batman, Corporação Batman, ela se torna a nova Batgirl,
Já a Caçador Kane se torna a Black Bat, né? A morcega negro. Eu também não gostei muito desse nome, mas é assim, morcego negra, um negócio desse assim. Eu vou dar uma busca e qualquer coisa coloco aqui o nome direitinho para vocês. Mas é Black Bat, em inglês mesmo. Ela volta, o nome dela agora é órfã. Ela, da mesma forma como ela surgiu em Terra de Ninguém, ela não sabe falar, ela não aprendeu a pronunciar palavras, ela só aprendeu através dos gestos de luta. Temos também o ressurgimento em 2016 de Jean Paul Valley, que ressurge como Azrael em Batman e Robin Eterno 9, tá? Bruce Wayne retorna nessa minissérie, tá? Ele volta a ser o Batman em Batman 50, ele ressurge na minissérie Batman e Robin Eterno, mas se torna novamente o Batman em Batman 50. Assim, a partir daí, a DC Comics decide reformular novamente o universo DC. Por quê? Exatamente por causa da pouca aceitação que as pessoas estavam tendo desse novo universo 952. Tinha bastante aceitação, mas os leitores mais antigos que acompanhavam a reformulação desde a década de 80, né, com Crise nas Infinitas Terras, depois do 90 com Zero Hora e por aí vai, não se acostumaram muito com esse novo universo, então eles viram que era necessário fazer um renascimento DC, pensando exatamente no legado de cada um dos personagens que não existia mais, né? O Flash, ele era somente o Flash Barry Allen, o Flash da Terra 2 que tinha influenciado Barry Allen nunca foi dessa forma, ele era da Terra 2, mas nunca influenciou Barry Allen. O Lanterna Verde, Alan Scott, foi o mesmo caso. Ele não existia como influência, como um serviço de legado para o Hal Jordan. E por aí foi, né, vários problemas surgiram, mesmo assim a DC decidiu fazer o renascimento DC. Quando ela faz o renascimento DC, a Detective Comics parte do número que ela tinha sido parada, né, na época. Então você também vê surgir dois novos super-heróis em Gotham, que é o Gotham e a Gotham Girl, que parecem mais o Superman e a Supergirl desse novo universo, tá? O Batman cria uma equipe em Detective Comics composta pela Batwoman, o Cara de Barro que se reformulou, né? Ele decidiu deixar de ser bandido. Temos também nesse grupo a Órfã, né, Cassandra Cain, o Robin Vermelho, que mudou o uniforme, ele se influenciou mais pelo Batman no seu novo uniforme, e a Spoiler. Esse grupo é treinado, eles são liderados pela Batwoman, eles enfrentam o pai de Batwoman, né, da Cat Kane, né, o tio de Bruce Wayne, que é um militar. Ele quer formar um grupo de pessoas no nível do Batman, tá? Então vai se fazendo dessa forma. Em 2017, Batman se une ao Flash para descobrir os mistérios em torno de um Bottom. Logo no final da minissérie Renascimento DC, surge um Bottom na Batcaverna, né, que é o Bottom do comediante na minissérie Watchmen, para fazer uma ligação que viria a ser mais influência. Hoje, em 2018, começou em 2018, está se prolongando agora por 2019, o Relógio do Apocalipse, Doomsday Clock, que é uma minissérie onde você descobre que tudo que aconteceu em 952 teve influência do Dr. Manhattan. Mas isso daí é mais pra frente, eu não vou estar falando aqui sobre isso por conta de coisas que estão ainda acontecendo, então seria totalmente desnecessário não chegar aqui no Brasil. O Batman se une ao Flash, né, e termina reencontrando a versão do pai dele de 952, né, o Batman de 952. Com isso, o Batman também cria a Liga da Justiça da América, né? Ele percebe que a Liga da Justiça somente não dava conta, e a Liga da Justiça da América e a Liga da Justiça Canadá, Internacional, que surgiram posteriormente,
tinham desaparecido. Então ele cria uma nova Liga da Justiça da América. Nessa nova Liga da Justiça da América são incluídos os personagens Riot Joy, o segundo Atom, né? Ele se junta ao grupo, a Canário Negro, a Nevasca também, já com mudanças, né? Ela também deixou de ser uma vilã para se tornar uma heroína. Ela largou o lado vilão. O Lobo, que tinha sido reformulado, ele retorna, né, para as graças de todos que gostam do Maioral. Ele retorna e se torna parte do grupo. O Raio, o segundo Raio, o primeiro Raio era o pai desse Raio, e a Vixen também. Eles são membros da Liga da Justiça da América, criada pelo Batman. Em 2017 surge a minissérie Noite das Trevas Metal, aonde o Batman descobre que um deus do metal de muitos anos atrás, que tinha envolvimento com o Gavião Negro, tá para ressurgir, e junto com ele várias versões do Batman influenciadas pelos heróis da Liga da Justiça também surgem, tá? Ele tem que enfrentar esses personagens. A minissérie ela terminou já, mas ainda tem remanescências, né, do Batman que ri, que ainda continua perdurando até os dias de hoje, tá? Em 2018 era para acontecer o casamento do Batman. Eu não vou entrar muito em detalhe de 2018, porque é um material que ainda não chegou aqui no Brasil e eu não vou falar mais abertamente sobre ele. O Batman quase se casa com a Mulher Gato. Temos o Asa Noturna levando um tiro na cabeça, e também não é o Batman, mas o Batman é dado como acusado de um assassinato. As histórias ainda são recentes, né? Elas terminaram em dezembro ou janeiro de 2019 e estão sendo publicadas ainda lá nos Estados Unidos, então não vale a pena falar. Como eu falei no começo desse vídeo, o Batman existem várias versões, para vários gostos, para vários tipos, né? O Batman ele participa muito da Elseworlds constantemente. John Byrne fez uma versão chamada Gerações e Gerações 2, onde o Batman e o Superman são personagens centrais de toda a minissérie. Você vê todo o desenvolvimento, como se o Batman e o Superman desde 1938-39 tivessem feito toda uma geração de personagens influenciados por ele. Você vê isso acontecendo nas revistas. Você vê um Batman samurai, você vê um Batman no Velho Oeste, um Batman da Guerra da Secessão. Você vê vários tipos de Batman surgindo. Então é uma coisa assim que o Batman ele tem várias versões, ele pode ser usado de várias formas. Cada redator, cada criador cria o seu próprio Batman. Agora em 2019, como eu falei, ele está completando 80 anos. Vamos dar os parabéns ao Cavaleiro das Trevas por toda a sua magnitude, por todo o seu aniversário. Parabéns, Batman. Eu volto no próximo vídeo, que com certeza vou estar falando sobre os filmes, o Batman no cinema. Então até a próxima, galera. Fui!